Canal Pecuária Sem Segredos, sou José Luiz Porto. Gostaria que você participasse, como diz, do nosso canal, se inscrevendo e dê um joinha para a gente no caso aqui. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, se disponha, como diz, do nosso site. Nós vamos falar nesse módulo 6 sobre, continuando, como diz, o manejo de pastagens, mas principalmente dando dicas, como diz, de pastoreio e altura de pastagem, que é o grande segredo que o pecuarista vai ter que continuar trabalhando, e não é fácil, eu sei disso aí, mas são dicas simples e bem trabalhada. Você vai conseguir ter pasto aí durante no mínimo 8 meses por ano, que é o que nós esperamos de uma pastagem. Sempre lembrando que o sonho nosso é que o pecuarista tenha na sua propriedade um balaio cheio de volumoso 365 dias por ano. A gente sabe que durante 8 meses a 9 meses a natureza vai ajudar. Mas é esse o trabalho que no manejo de pastagem, respeitando o ciclo da planta, nós vamos chegar lá. Esse aqui que é o fundamento das pastagens. Bem, um dos detalhes muito importantes que o pecuarista tem que, aqui, detalhar e levar é principalmente o período de descanso das pastagens. É aqui que muitas vezes o pecuarista ele não entende por que depois de 3 anos o pasto dele gramou. Porque se ele não respeitar os dias de descanso, o que vai acontecer? Nós temos que respeitar o meristema apical da planta. É da onde saem as folhas. E essas folhas só vão sair respeitando esses dias de descanso. Tanto para a braquiária decumbens, o medículo e brisante, que são capins valentes, né? E os mais, que produzem por muda, que é Ermátria e Estrela. Pensacola também é um pasto que, respeitando o período de descanso dele, vai longe. E assim os pânicos como Mombaça, Tanzânia, Colonial, que são dessa família. Agora, é muito importante o período de descanso. Nós temos que ter em mente isso no caso. Porque depois do pasto implantado, é aqui que o pecuarista vai ter que fazer com que os seus colaboradores, o administrador, como diz o peão, ele tenha essa visão. O pasto está implantado, eu agora tenho que fazer o ciclo dele no caso. E o grande segredo, nós vamos falar, como diz agora, que é a altura que o gado tem que sair do pasto. Certo? Qual é a altura? A luta nossa sempre vai ser isso aqui, ó, a altura da pastagem. A entrada, como diz, o animal entrou no pasto, ele tem que respeitar o mínimo de altura. É aqui que tem o segredo da longevidade de uma pastagem. Toda vez que você baixar uma braquiária decumbens abaixo de 15 centímetros, você vai começar a ter problema. Você vai ter exposição de solo e, infelizmente, as plantas invasoras começam a parar. E você tem que lutar para ela não sementear, porque toda planta, qual é o caminho dela? É ir para sementear. Você tem que lutar para que ela vá soltando os perfis, assim como o mitícola. Olha como que aguenta desaforo esse pasto. 10 centímetros. O segredo é não deixar ele sementear, que ele fica muito fibroso. O brisantão é um pasto maravilhoso, principalmente para terras que não são tão férteis, assim como as duas braquiárias. Não pode baixar de 20 centímetros, porque o meristema apical dele já é um pouco mais alto. E você tem que lutar para ele não sementear. A pensacola também aguenta bastante desaforo, que são pastos aqui mais do Rio Grande do Sul, é onde ele foi muito bem. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem uma pequena parte do Paraná que tem a pensacola, que aguenta desaforo também. A Estrela, como diz, e a Ermátria, não baixar de 15 e não de 30, para ela não ficar muito estolonífera, que nós chamamos, né? Ela dá muito talo, que nós chamamos. Tem que trabalhar respeitando essa altura. E principalmente os pânicos, que nós chamamos, né, que é do Colonial, Mombaça, Tanzânia, esses pastos, eles são ótimos. Qual é o grande problema dele? Ele é exigente em solo, em adubação, e a altura mínima dele tem que sair com 60 centímetros e não deve passar de 1,5 m. Ele dobrou a folha, toma cuidado, porque ele vai fazer uma lignificação de base de planta e você vai ter
problemas. Então, esses pânicos, o gado entra no máximo com 1,5 m e com 60 centímetros ele é baixo. Toda vez que você atingir o meristema apical, que é onde saem as folhas, você começa a ter problema com a sua pastagem. Para vocês terem uma ideia, para quem trabalha com pânico, eu estou falando até com esse detalhe, porque eu tive muitos pecuaristas que implantaram esse espaço, depois de 3, 5 anos virou pé de galinha e acabou as pastagens. E houve muita reclamação do problema do manejo. Algumas propriedades, quando os pastos eles são pequenos, com 60 centímetros, 50% está no ponto para mais, não adianta você fazer uma pressão de pastejo, você corre o risco de baixar ele de 60. Você baixou ele de 60 centímetros, você atingiu o meristema apical. Ele não volta fácil. E você deixou passar de 1,20 m, eu tenho preferência por 1,20 m, mas a gente trabalha até 1,50 m, vai virar essas varetas aqui, aí não tem jeito. Ou você vai ter que usar aquelas máquinas costais, vamos dizer, para cortar tudo 60 centímetros, ou em algumas propriedades muito grandes você vai ter que usar uma roçadeira. Qual é o segredo? Você tem que levar e pedir para erguer o eixo, porque a maioria das roçadeiras no Brasil, elas são para roçar em torno de 40 centímetros, e não serve para pânico. Ou você usa roçadeira costal, ou você vai ter que aumentar a roda. Normalmente essas rodas aqui dão 1,80 m, para você erguer aonde você vai roçar com 60 centímetros. O melhor pasto do mundo é o que dá na sua propriedade. Se você trabalha com as braquiárias, trabalhe no limite que eu falei para vocês ali. Algo que foi mais difícil. Muitas propriedades que a gente dá consultoria e as visitas, quem trabalha com braquiária, eu mando sempre pintar um cabo de vassoura, de vermelho no limite, como diz aqui o que eu falei, certo? E não deixar sementear. Então são manejos mais tranquilos. Quando eu falo não sementear, é claro que se você der um descanso normal entre 30 e 35 dias durante uma chuvarada, ele tende a voltar para soltar semente. Mas quanto mais você evitar, porque quando chegar ao final do ciclo, ele vai sementear, que é até importante. Mas durante as águas não é interessante. Por isso que o cabo de vassoura pintado funciona maravilhosamente bem. E nos pânicos, principalmente, o cabo de vassoura pintado de vermelho, nos 60 centímetros, aonde o seu colaborador vai carregar no cavalo, ele vai fazer uma média até para saber a hora de tirar o gado. E não deixar passar de 1,5 m, porque ele vai dar uma mineralização em base de planta, o gado vai comer as pontinhas e você vai ter que usar uma roçadeira para equilibrar esse pasto. É no caso. Eu volta e meia vou ter que voltar a falar sobre manejo de pastagem, certo? Mas a gente vai conversando muito. Eu gostaria que você desse, vamos dizer, um joinha e acompanhe o nosso próximo módulo. Precisando de alguma consultoria ou palestra ou perguntas, nós estamos sempre à disposição.